Volta para a formação, magricela Mitchell. A voz do sargento de treino Rodrigues estalou como um chicote pelo campo de treino de Fort Benning a 05:30. A formação matinal de PT mantinha-se rígida na umidade da Geórgia. 48 recrutas em filas perfeitas, exceto um. Emma Mitchell, magra como uma cana, com cabelo castanho acastanhado com tons dourados, preso num coque regulamentar, agarrava o braço direito contra o peito. Mantinha-se afastada do grupo, a postura desconfortável, favorecendo a perna esquerda. A luz tênue do amanhecer parecia exatamente aquilo que todos assumiam. Mais uma a desistir que não aguentaria o treino básico. Sargento, preciso de ir ao médico. A voz de Emma mal se fez ouvir pelo campo. O teu braço? Sim? O teu braço? O quê? Princesa. Lance Morrison, 1,90 de pura massa muscular e arrogância, virou-se da posição à frente. Os ombros bloqueavam metade do horizonte enquanto avançava. Levou uma lesão nos exercícios de ontem, princesinha. Risos percorreram a formação. Madison Brooks, com o rabo de cavalo loiro perfeito apesar da umidade, sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Aposto que ela está a fingir. Que desculpa patética para um soldado. Rodrigues avançou, as botas de combate a esmagarem a relva coberta de orvalho com força deliberada. Cada passo parecia calculado para intimidar. Mitchell, tens exatamente 10 segundos para regressar à formação ou fazer as malas. Aqui não há espaço para fraqueza. Emma mexeu-se, o braço lesionado a tremer visivelmente contra o tronco. O ligeiro movimento fez a manga subir 1 centímetro, revelando a ponta de tinta escura na pele pálida. Rapidamente puxou-a para baixo com a mão esquerda, mas não antes de Derek Chen, sempre rápido com a câmara do telemóvel, notar. Yo, a princesa tem tinta de gangster, gritou Derek, já a manusear o dispositivo. O que é isso? Uma tatuagem de prisão. Estiveste preso antes de vires para aqui? Mas todos os que riam estavam prestes a aprender uma lição que nunca esqueceriam. Rodrigues fechou a distância entre eles, o rosto a centímetros do de Emma. O cheiro a café e raiva emanava dele enquanto falava entre dentes cerrados. 9, 8, 7. Emma não se moveu. Não falou. Os olhos castanhos, salpicados de algo indecifrável, mantinham-se fixos num ponto para lá do ombro de Rodrigues. O tremor no braço direito parecia intensificar-se sob escrutínio, provocando mais risadinhas da formação. Olha para ela a tremer, murmurou Marcus Webb, alto o suficiente para ser ouvido. Como um coelho assustado. 6, 5, 4. Rodrigues continuou, saliva a voar. Lance Morrison deu um passo à frente, estalando os nós dos dedos. Só deixa-me escoltá-la para fora da base, sargento. Poupa-nos tempo a todos. A mão esquerda de Emma moveu-se inconscientemente para proteger o braço direito, especificamente a área onde a tatuagem tinha aparecido. O movimento era sutil, mas algo nele fez Jake Sullivan, veterano recentemente regressado de missão, estreitar os olhos. Havia algo familiar na forma como distribuía o peso, na posição dos pés, apesar da aparente lesão. 3, 2. Sargento Rodrigues. A voz do capitão Morrison interrompeu a contagem enquanto se aproximava dos edifícios administrativos. Qual é a situação aqui? Rodrigues alinhou-se brevemente em posição de sentido. Senhor, a soldado Mitchell recusa-se a participar no PT e não regressa à formação. Morrison olhou para Emma, avaliando a sua forma trêmula e postura defensiva. A sua avaliação inicial coincidiu com a de Rodrigues. Mais uma recruta que não conseguiria. Mitchell, tens algum atestado médico? Emma abanou ligeiramente a cabeça, mantendo o silêncio. Então volta para a formação ou sai da minha base, disse Morrison, virando-se já.
Se ver Emma a suportar esta humilhação pública já te fez ferver o sangue, então entendes exatamente por que estas histórias precisam de ser contadas. Tira um momento para clicar no botão de gosto e subscrever. Ajuda realmente mais pessoas a descobrir estes momentos poderosos de força escondida. E para os apoiadores incríveis que mantêm estas histórias vivas, há um botão de agradecimento abaixo que faz a diferença real. Agora, vamos ver o que Emma faz a seguir, enquanto Rodrigues se aproxima com confiança renovada pelo apoio de Morrison. Ouviste o capitão? Rosnou Rodrigues. Madison Brooks tirou o telemóvel, começando a filmar. Isto vai para a minha story. O dia em que nos livramos do peso morto. 0. Já chega, Mitchell. Rodrigues estendeu a mão para o ombro de Emma, para a retirar fisicamente do campo. Emma recuou com uma fluidez surpreendente, evitando a sua mão enquanto mantinha o braço lesionado protegido. O movimento era econômico, treinado. Jake Sullivan endireitou-se ligeiramente. Já tinha visto movimentos assim antes, em locais onde cada movimento significava sobrevivência. Não te atrevas a evadir-me, recruta. O rosto de Rodrigues ficou vermelho. Lance, Derek, ajudem-me a escoltar esta inútil para processamento. Lance Morrison sorriu, avançando com entusiasmo. Com todo o prazer, sargento. À medida que os dois homens grandes se aproximavam de Emma por ângulos diferentes, ela fez algo inesperado. Lentamente, com cuidado, colocou-se na posição de flexão, protegendo o braço direito mantendo-o próximo do corpo. Agora ela quer fazer exercício. Derek riu, o telemóvel a registrar cada momento. Tarde demais, princesa. Mas Emma não desistiu. Usando principalmente o braço esquerdo, começou a fazer flexões modificadas. A sua forma, apesar da limitação óbvia, era tecnicamente perfeita. As costas mantinham-se retas, o core engajado, a respiração controlada. Que diabos estás a fazer? Gritou Rodrigues, em cima dela. Emma continuou as flexões em silêncio. 5, 6, 7. Cada repetição fazia a manga subir um pouco mais, revelando mais da tinta escura por baixo. Essas não contam, gritou Madison. Ela nem está a usar ambos os braços corretamente. Lance colocou a bota nas costas de Emma, adicionando peso. Vamos ver quanto tempo a princesa aguenta agora. O corpo de Emma tremia com a pressão adicional, mas ela continuou. 8, 9, 10. A manga tinha subido o suficiente para que a parte inferior do que parecia ser uma forma enrolada se tornasse visível. É uma cobra? Sussurrou alguém na formação. Jake Sullivan deu um passo inconsciente para a frente. Havia algo no padrão preciso de enrolamento que lhe parecia familiar, trazendo memórias de briefings classificados que assistira no estrangeiro. Emma chegou às 15 flexões quando Marcus Webb, por acidente, chutou o seu braço lesionado. Ela caiu, mas segurou-se no último momento com a mão esquerda para evitar bater com a cara na relva. Ainda assim, não disse nada. Nenhum gemido de dor, nenhuma maldição, nenhum pedido de misericórdia. Patética, cuspiu Rodrigues. Nem consegue fazer exercícios básicos. Morris e Chen, tirem-na daqui. Quando Lance se inclinou para agarrar o colarinho de Emma, Helena Rodrigues, uma das novas recrutas, falou de repente. Sargento, não deveríamos deixá-la ir ao médico primeiro se estiver realmente lesionada? Pedi a tua opinião? Rodrigues virou-se para ela. Queres juntar-te à tua amiga no processamento? Helena calou-se, mas os olhos mantiveram-se em Emma com algo parecido com preocupação. Emma empurrou-se lentamente para uma posição sentada, o braço direito cravado contra o peito. Uma mancha de relva marcava agora a sua t-shirt de PT, onde a bota de Lance tinha pressionado. Ao ajustar a posição, as dog tags deslocaram-se, refletindo a luz crescente da manhã. Jake reparou que não eram do modelo padrão. O metal era diferente, mais escuro. Põe-te de pé, Mitchell, ordenou Morrison.
Já chegaste aqui. Emma levantou-se com uma graça surpreendente para alguém supostamente lesionada. Enquanto se erguia, fez contato visual com Jake por um momento. Ele viu algo naquela breve ligação que o fez gelar. Uma profundidade de experiência que não pertencia a uma recruta de treino básico. A disciplina da formação já tinha quebrado. Todos observavam o drama desenrolar-se. Telefones fora, apesar das regras, registrando o que assumiam ser a expulsão divertida de uma recruta fraca. Marchar para o escritório do comandante. Ordenou Rodrigues a Lance e Derek. Vou arquivar a papelada para a baixa médica, claramente inapta para o serviço. Enquanto os dois homens flanqueavam Emma, Lance não resistiu a mais uma provocação. Devias ter ficado em casa, princesa. O exército é para soldados a sério, não para quem chora por causa de um braço lesionado. O primeiro instinto de Emma foi responder. A boca abriu-se ligeiramente, mas ela conteve-se, pressionando os lábios e mantendo o silêncio. O esforço de não falar parecia quase físico, como se estivesse a lutar contra anos de respostas treinadas. Começaram a marchá-la para fora do campo de PT, mas o capitão Morrison gritou. Espera, Rodrigues. Faz com que ela passe primeiro pelo circuito de obstáculos. Rodrigues olhou confuso. Senhor, se ela está a alegar lesão, vamos documentar a sua incapacidade de completar tarefas básicas. Evidência em vídeo para a papelada da baixa. O raciocínio de Morrison era sólido, mas havia algo mais na sua expressão. Uma curiosidade persistente sobre esta recruta estranha e silenciosa. Madison bateu palmas. Ah, isto vai ser bom. Princesa versus a escalada da corda com a lesão falsa. Toda a formação foi ordenada a deslocar-se para o circuito de obstáculos. Enquanto marchavam, Emma caminhava entre Lance e Derek, o passo firme apesar de favorecer o braço direito. Jake reparou que ela estava a escanear o ambiente inconscientemente, verificando pontos de saída, anotando a posição de cada pessoa à sua volta. Era subtil, mas inconfundível para alguém que já tinha feito o mesmo em território hostil. A mão trêmula de Emma alcançou o estabilizador de nervos de grau médico no bolso da sua cargo. Um composto farmacêutico especializado, originalmente desenvolvido para pacientes com Parkinson, mas adaptado por unidades médicas militares para tratar danos nervosos induzidos em combate. A medicação injetável, custando mais de $800 por dose, podia estabilizar as suas mãos por exatamente 6 horas, tempo suficiente para completar o que ela tinha vindo fazer. Mas usá-la agora iria comprometer a sua cobertura como recruta fraca. Os seus dedos roçaram o injector antes de se afastar. Ainda não. O circuito de obstáculos erguia-se à frente, com vários desafios concebidos para testar cada aspecto da forma física. A escalada da corda destacava-se, uma subida de 30 pés que desafiava mesmo os recrutas mais aptos, com ambos os braços funcionais. As senhoras primeiro, disse Rodrigues, zombando, indicando Emma para o percurso. Vamos ver do que és capaz, princesa. Toda a companhia reuniu-se, formando um anfiteatro humano. Mais telemóveis saíram, todos ansiosos por documentar o que assumiam que seria um fracasso espetacular. Emma aproximou-se do primeiro obstáculo, rastejando sob arame farpado. Observou-o durante alguns segundos, inclinando ligeiramente a cabeça como se estivesse a calcular algo. Hoje é a tua vez, Mitchell, latiu Rodrigues. Emma deitou-se de barriga no chão e começou a rastejar. A sua técnica era impecável, usando as pernas e o braço esquerdo para se impulsionar, mantendo o braço direito protegido, mas não completamente inativo. Movia-se através do arame mais rápido do que a maioria dos recrutas, com ambos os braços totalmente funcionais. Sortuda, murmurou Derek, mas a sua voz soou menos convicta do que antes. O próximo obstáculo era a escalada da parede. 8 pés de tábuas verticais de madeira com apoios mínimos para as mãos. Emma permaneceu diante dela, imóvel. O tremor no braço direito aparentemente mais intenso agora. Vai precisar de uma escada, riu Madison.
ou talvez de evacuação médica. Emma deu 3 passos para trás e depois avançou com velocidade explosiva. Colidiu com a parede pelo lado esquerdo, liderando com o corpo, usando o impulso para alcançar alto com a mão esquerda, e de algum modo conseguiu balançar o corpo para cima e passar para o outro lado num movimento fluido. A manobra inteira demorou menos de 4 segundos. As risadas diminuíram visivelmente. Jake Sullivan aproximou-se do capitão Morrison. Senhor, aquela técnica? Vejo-a, respondeu Morrison baixinho, os olhos agora fixos em Emma com interesse renovado. A escalada da corda era o evento principal. 30 pés de corda grossa, sem nós, apenas força de preensão pura e técnica necessária para subir. Isto vai ser bom, disse Lance, alto. A princesa mal consegue levantar o braço, quanto mais subir uma corda. Emma parou na base da corda, olhando ao longo de todo o comprimento. A mão esquerda estendeu-se, agarrando experimentalmente a corda. Depois, num movimento que fez vários fuzileiros na multidão endireitarem-se em reconhecimento, ela envolveu as pernas na corda num padrão específico, uma técnica ensinada em escolas militares avançadas, não no treino básico. Caramba! Jake exclamou para si. É uma técnica de subida rápida de Marine. Emma começou a subir. Usando principalmente as pernas e o braço esquerdo, ascendeu com precisão mecânica. O braço direito lesionado manteve-se próximo do corpo, mas não estava completamente inativo. Ela usou-o apenas para a estabilização mínima em pontos-chave. A economia de movimento era bela, cada gesto calculado para maximizar eficiência enquanto minimizava a tensão na lesão. A multidão ficou em silêncio. Até os telemóveis baixaram ligeiramente enquanto as pessoas observavam, hipnotizadas pela demonstração inesperada de habilidade. 15 pés. 20. 25. Como é que ela está a fazer isso? Sussurrou Helena. Emma chegou ao topo em 43 segundos com um braço comprometido. O recorde atual da companhia com ambos os braços era de 38 segundos. Ela tocou a trave no topo e depois desceu com igual controlo. Quando os pés tocaram o chão, virou-se para Rodrigues e disse a sua primeira palavra real desde que a confrontação começou. Terminado, sargento. A sua voz estava calma, silenciosa, sem qualquer vestígio de esforço, apesar do que acabara de realizar. O rosto de Rodrigues mostrava completa confusão misturada com raiva crescente. Ele tinha sido feito de tolo, e sabia-o. Isso foi suficiente, conseguiu dizer Rodrigues. Mas uma escalada de sorte não. Sargento Rodrigues, interrompeu o capitão Morrison, avançando. Uma palavra. Enquanto os 2 homens conversavam em sussurros ásperos, a multidão murmurava cheia de especulação. Lance e Derek trocaram olhares inseguros, a confiança que tinham antes evaporando-se. Viste como ela subiu? Sussurrou um recruta. Isso não se aprende no YouTube. Madison, tentando salvar a sua posição como Queen Bee, falou alto. Então ela sabe subir uma corda? Grande coisa. Provavelmente aprendeu em qualquer gangue com que andou antes de vir para aqui. Viste aquela tatuagem? Emma permaneceu perfeitamente imóvel, o braço lesionado ainda protegido junto ao corpo. Mas Jake reparou em algo mais, a respiração dela. Apesar da escalada rápida, não estava ofegante. A sua taxa respiratória estava controlada, medida, respiração de combate, chamavam-lhe nas operações especiais. Morrison terminou a conversa com Rodrigues e aproximou-se diretamente de Emma. Mitchell, onde aprendeste essa técnica de escalada? Emma manteve o olhar firme, mas não respondeu. Perguntei-te algo, soldado. Ainda silêncio. Os olhos de Morrison estreitaram-se. Rodrigues, leva a companhia através da montagem de armas. Quero a Mitchell no meu escritório agora. Enquanto a formação se deslocava relutantemente para a arrecadação de armas, Jake ouviu Morrison a fazer uma chamada telefônica.
Preciso de uma verificação completa do histórico da soldado Emma Mitchell. Há algo que não bate certo aqui. A área de montagem de armas era um pavilhão coberto com mesas organizadas em filas. Cada estação tinha uma carabina M4 desmontada, esperando que os recrutas provassem o seu conhecimento mecânico. Rodrigues, ainda furioso com o incidente da escalada da corda, apontou Emma para uma mesa à frente. Visto que és tão talentosa, Mitchell, por que não nos mostras como se faz? Tens 2 minutos para montar corretamente esta arma. Emma aproximou-se da mesa, o braço direito a tremer mais do que antes. Ao olhar para as peças espalhadas, Derrick filmava ansiosamente. Isto vai ser épico, murmurou. Princesa a tentar montar um fuzil com mãos trêmulas. Emma alcançou o receptor inferior com a mão esquerda. A mão direita movia-se para suportar, mas o tremor tornou a pega instável. A peça escorregou, a cair com barulho sobre a mesa. Aí está! Gritou Lance. De volta à realidade. Emma tentou novamente. Desta vez derrubou o cano com o cotovelo e depois deixou cair o portador do ferrolho. Cada erro provocava mais risadas e as câmaras focavam na crescente coleção de falhas dela. Patética, anunciou Rodrigues. Não há alma, nem consegue lidar com equipamento básico. É por isso que não aceitamos pessoas sem capacidade física. Mas Jake Sullivan estava a observar de forma diferente. Como veterano, já tinha visto muitos recrutas atrapalharem-se a montar armas. O que Emma estava a fazer era diferente. Ela deixava cair as peças numa ordem específica, os dedos movendo-se em padrões que pareciam aleatórios. Mas isso é impossível, respirou Jake. Helena, parada perto, sussurrou. Impossível? Ela não está atrapalhada. Está a demonstrar uma sequência de desmontagem do manual avançado de armamento, mas de trás para a frente e de memória. Reparaste como a mão de Emma se movia inconscientemente para proteger aquela tatuagem? Jake murmurou. Algo definitivamente não está certo aqui. Deixa um comentário se também reparaste nesse detalhe. Ou conta a tua própria história de ter sido completamente mal interpretado. Entretanto, Rodrigues estava prestes a tomar uma decisão que o assombraria para sempre, quando o capitão Morrison regressou com uma descoberta perturbadora. Morrison entrou abruptamente pela porta, o rosto pálido. Segurava um tablet, os nós dos dedos brancos à volta do dispositivo. Sargento Rodrigues, esvazie o edifício. Todos fora, excepto Mitchell. Senhor? E agora, sargento? A urgência na voz de Morrison matou qualquer protesto. Os recrutas saíram rapidamente, telemóveis desaparecendo nos bolsos. Mas Jake permaneceu perto da porta, o instinto a gritar-lhe que algo significativo estava a acontecer. Tu também, Sullivan, ordenou Morrison. Mas a voz estava distraída, os olhos fixos em Emma. Uma vez que o edifício ficou vazio, exceto pelos 3, Morrison ergueu o tablet. O teu histórico chegou, Mitchell. É interessante. Pontuações perfeitas no liceu. Registro limpo. Infância normal nos subúrbios do Ohio. É absolutamente impecável. Pausou. Impecável demais. Aquele tipo de ficheiro de histórico que foi totalmente sanitizado. Emma permaneceu em silêncio, ainda a segurar o braço lesionado. Depois fiz algumas chamadas, usei contatos do meu tempo em Bragg, mencionei a tua técnica de escalada, a forma como te moves, aquela tatuagem parcial que vimos. A voz de Morrison baixou. Um nome continuava a aparecer. Unit 731. Rodrigues escarneceu. Isso é só uma lenda urbana militar, senhor. Unidades fantasmas que não existem. Morrison ignorou-o, focando-se em Emma. Há 7 anos, uma operação conjunta na Síria correu mal. 5 operadores entraram, um saiu. O sobrevivente segurou as forças inimigas durante 72 horas, protegendo o ponto de extração de uma unidade de marines que estava encurralada. Durante esses 3 dias, este operador foi capturado, torturado
mas nunca cedeu. Nunca revelou a posição dos marines. O braço direito de Emma tremeu mais violentamente. O sobrevivente tinha danos nervosos devido à tortura elétrica, tremor permanente no braço direito. Mas aqui está a parte interessante. Este operador desapareceu após o debriefing, evaporou, tornou-se um fantasma. Morrison aproximou-se. Queres saber a que unidade esse operador pertencia? Rodrigues ficou completamente imóvel, a sua arrogância anterior a evaporar. 731, o Black Viper Squadron, e cada membro tinha uma tatuagem muito específica. 7 voltas representando os 7 membros originais. Um crânio na boca da serpente representando a própria morte. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido fraco das luzes fluorescentes. Mostra-me o braço, Mitchell, ordenou Morrison. Emma não se moveu. É uma ordem direta de um oficial superior. Ainda nada. Rodrigues, agora com a voz incerta, disse: Senhor, talvez devêssemos... A porta abriu-se abruptamente. Lance Morrison e Derek Chen tropeçaram para dentro, telemóveis levantados. Desculpe, senhor, mas isto é demasiado bom para perder. Temos de ver a princesa a ser apanhada por stolen valor, ou lá o que for. Saíam, rugiu Morrison, mas já era tarde. Marcus Webb tinha seguido-os e, no seu habitual estilo de intimidação, alcançou o braço lesionado de Emma. Vamos ver essa tatuagem falsa que todos estão a falar. No momento em que Marcus agarrou o braço direito de Emma, tudo mudou. O corpo dela moveu-se por puro instinto. Num movimento fluido que revelava anos de memória muscular, ela prendeu o pulso de Marcus, pivotou a anca e lançou-o pelo ombro. Ele bateu no chão com força, o ar a explodir dos pulmões. Emma tinha-no num armlock antes que alguém pudesse piscar. O joelho pressionava-lhe a coluna. Toda a sequência demorou menos de 3 segundos. Depois, como se de repente se lembrasse de onde estava, Emma libertou-o e recuou. Marcus rolou para trás, arfando, agarrando o braço. A manga de Emma tinha subido durante o confronto. A tatuagem tornou-se agora totalmente visível. Uma serpente negra com 7 voltas distintas enrolada no antebraço. A boca aberta revelava presas cravadas num crânio humano. Por baixo, números gravados no desenho. 731. Santa Mãe! Rodrigues não conseguiu terminar a frase. Lance deixou cair o telemóvel. Este bateu no chão de betão, o ecrã rachando. Derek ficou imóvel, a gravação ainda a correr, mas a mão a tremer. Emma falou, a voz calma, mas carregando a autoridade absoluta. Desculpem, reflexo. O tablet do capitão Morrison escorregou-lhe das mãos sem força. Tu és real. 731 é real, senhor, disse Emma, finalmente quebrando o longo silêncio. Preciso de falar imediatamente com o Coronel Matthews. Coronel Matthews? A voz de Morrison quebrou. O comandante da base. Por quê? Porque alguém nesta base traiu a minha unidade. 4 fantasmas estão mortos por informações que só poderiam ter vindo de Fort Benning. Não estou aqui para treino básico, capitão. Estou aqui por justiça. A sala explodiu em agitação. Derek tentou rapidamente apagar o vídeo que estava a gravar. Lance encostou-se à parede, o rosto pálido. Marcus, ainda no chão, choramingou algo sobre não ter tido intenção. Rodrigues encontrou a sua voz. Isto é impossível. És apenas uma recruta, uma inútil. Nem sequer consegues fazer flexões corretamente. Emma virou-se para ele e, pela primeira vez, permitiu que um vislumbre de emoção cruzasse o seu rosto. Não era raiva nem satisfação. Era tristeza. Fiz 47 flexões completas na Síria depois de 3 dias de tortura. A tua bota nas minhas costas não foi nada, sargento. Mas eu precisava que acreditasses que eu era fraca. Todos tinham de acreditar. Por quê? Helena surgiu no batente da porta, atraída pelo tumulto.
Por que deixar-nos tratar-te assim? A resposta de Emma foi simples. Porque o traidor estava a observar. Tem observado cada novo recruta à procura de ameaças. Se eu entrasse forte, habilidosa, suspeita, eles fugiriam. Ou pior, atacariam-me antes que eu os pudesse encontrar. O capitão Morrison acedeu rapidamente ao sistema de comunicações encriptadas do exército, através do seu tablet de campo robusto. Protocolos de encriptação quântica, concebidos para operações de inteligência classificadas. O dispositivo, valendo mais do que o salário anual de muitos soldados, incluía bloqueios biométricos e capacidades de autodestruição que se ativavam se houvesse acesso não autorizado. Enquanto esperava pela resposta de Bragg, o enlace satélite especializado mantinha clareza perfeita apesar das contramedidas eletrônicas da base. Um testemunho do investimento multimilionário do empreiteiro de defesa em comunicações de campo inquebráveis. Vou ligar para o coronel, disse Morrison, mãos a tremer enquanto iniciava a ligação segura. Isto está muito acima do meu escalão. Enquanto Morrison fazia a chamada, a sala permaneceu congelada num tablô de choque. Emma permanecia calma no centro, o braço direito ainda a tremer, mas a postura irradiava poder controlado. O sol da manhã entrava pelas janelas, lançando sombras duras que pareciam enfatizar a divisão entre quem eles pensavam que ela era e quem realmente era. Jake Sullivan avançou pela multidão na porta. Tower 4, Síria, 23 de dezembro de 2019. Os olhos de Emma fixaram-no. Tu estavas na operação Overwatch Venom Strike. A minha unidade estava encurralada por insurgentes. Pedimos extração, mas disseram-nos que não havia recursos disponíveis. Depois, alguém, um sniper fantasma, começou a eliminar alvos de uma posição impossível. Salvou 13 Marines naquele dia. Emma estudou-o por um longo momento. Cabo Sullivan, 3º pelotão. Tinhas uma medalha de São Cristóvão enrolada no fuzil. A voz de Jake estava carregada de emoção. Foste tu. Salvaste-nos. Depois desapareceste na tempestade de areia. O comando disse-nos que nunca exististe. Fantasmas não existem, respondeu Emma baixinho. Esse é o ponto. A multidão à porta tinha crescido. A notícia espalhou-se rapidamente pela base militar. E agora, dezenas de recrutas e instrutores reuniam-se, telemóveis fora apesar das regras, a capturar este momento impossível. Madison empurrou-se para na frente. Isto é ridículo. Ela é apenas uma ninguém a fingir ser soldado. Olhem para ela. Mal consegue manter o braço estável. Emma virou-se para Madison com aqueles olhos castanhos calmos. O escrutínio fez Madison recuar involuntariamente. O tremor, disse Emma alto o suficiente para todos ouvirem. É de 12 horas de interrogação elétrica. Queriam a posição da Marine Forward Operating Base Falcon. 13 Marines, incluindo o cabo Sullivan, teriam morrido se eu tivesse cedido. Ela ergueu o braço direito, deixando que todos vissem o tremor constante. Este é o preço por guardar segredos. Cada tremor é uma vida salva. O silêncio era ensurdecedor. Mas eu falhei com a minha unidade, continuou Emma, a voz carregada de dor que guardara durante anos. Alguém vazou o nosso ponto de inserção. 4 operadores morreram numa emboscada que nos esperava. Só eu sobrevivi, e passei 3 anos a rastrear a fonte desse vazamento. Levou-me até aqui, a Fort Benning. O coronel Matthews chegou como uma tempestade Fulbird. Coronel, veterano de 20 anos, comandava a respeito de todos na base. Ele abriu caminho pela multidão, olhou uma vez para a tatuagem revelada de Emma e fez algo que chocou todos os presentes. Retirou o boné e saudou. Operativa Mitchell, disse a voz formal. Coronel James Matthews. Fui informado sobre a Unit 731 quando assumi o comando aqui. Disseram-me que estavam todos caia. Emma retribuiu a continência com precisão. Fantasmas são difíceis de matar, senhor. Rodrigues balbuciou. Coronel, senhor, não entendo. Ela é apenas uma recruta.
Sargento Rodrigues, cortou Matthews. Tem insultado e menosprezado um dos operadores mais condecorados da história das operações negras. A 731 não existe oficialmente, porque o que fizeram era tão classificado, tão perigoso, que reconhecê-los comprometeria operações em curso no mundo inteiro. O peso desta revelação caiu sobre a multidão reunida. Os telemóveis baixaram à medida que a magnitude do erro se tornava clara. Despejem o edifício, ordenou Matthews. Todos fora. Isto é agora uma sessão de debriefing classificada. Enquanto as pessoas saíam a contragosto, Emma chamou. Cabo Sullivan, fique. Pode ser útil. Lance tentou afastar-se discretamente, mas a voz de Emma parou-o. Morrison, Chen, Webb, Brooks, vocês ficam também. Por quê? Perguntou Derek, a voz pequena. Porque um de vocês pode ter visto algo. O traidor tem operado nesta base há 3 anos. É cuidadoso, mas todos cometem erros. O olhar de Emma percorreu-os. E por que precisam de entender o que a vossa troça quase causou? Se eu tivesse sido forçada a revelar-me cedo demais, o traidor teria desaparecido. Mais operadores morreriam. Isto é o momento que muda tudo. Se conheces alguém que foi subestimado ou descartado por causa da aparência, partilha isto com eles. Eles precisam de ver o que está prestes a acontecer, porque o segredo de Emma está prestes a explodir e o verdadeiro inimigo está mais próximo do que alguém suspeita. Matthews protegeu a sala, ativando contramedidas eletrônicas que impediriam qualquer dispositivo de gravação de funcionar. O silêncio súbito quando os telemóveis morreram era agora arrepiante. Conte-me tudo, disse Matthews. Emma moveu-se até a parede onde estava exposto um mapa de Fort Benning. O seu modo de avaliação tática ativou-se visivelmente. A sua postura mudou. Os tremores pareciam desaparecer em segundo plano à medida que a concentração assumia o controlo. Há 3 anos, a Operação Venom Strike foi comprometida. Estávamos a infiltrar-nos na Síria para eliminar um alvo de alto valor que coordenava ataques contra forças do Senessim e Uwada. 5 operadores, incluindo eu. A informação era perfeita, perfeita demais. Era uma armadilha. Ela apontou para locais no mapa como se fosse a Síria. Stevens foi o primeiro a ser atingido. Um sniper exatamente onde nenhum sniper deveria estar. Rodrigues? Outro Rodrigues? Não você, sargento. Apanhou um IED que tinha sido colocado depois da nossa última vigilância. Eles sabiam a nossa rota exata. Jake Sullivan escutava atentamente, reconhecendo o ritmo operacional na sua voz. Thompson e Chen mantiveram o perímetro enquanto eu tentava alcançar o nosso ponto de extração de emergência. Morreram, comprando-me tempo. 43 insurgentes estavam à espera. Alguém lhes disse exatamente quando e onde estaríamos. O dedo dela traçava padrões no mapa. Memória muscular daquela noite horrível. Mantive posição durante 72 horas. Sem comida, água mínima, munições a esgotar. Capturaram-me 2 vezes. Escapei 2 vezes. A segunda vez foi quando usaram os cabos elétricos. A mão direita de Emma estremeceu involuntariamente a memória. Mas cometeram um erro. Um deles mencionou Fort Benning. Disse que a sua fonte ainda estava na Schoolhouse. Só alguém com experiência militar chamaria assim. Matthews inclinou-se para a frente. E tens andado a caçá-los desde então. Os canais oficiais não me levaram a lado nenhum. A Unit 731 foi desmantelada, declarada KIA para proteger operações em curso. Por isso fui para a clandestinidade. Criei uma nova identidade. Rastreei registros financeiros, padrões de comunicação, históricos de viagens. Tudo levou aqui. Por que vir como recruta? Perguntou Rodrigues, o antagonismo anterior substituído por interesse profissional. Porque o traidor é inteligente. Está aqui há anos, confiável, integrado. Se eu entrasse como investigadora, ele desaparecia. Mas uma recruta fraca, alguém para zombar e desprezar. Nenhuma ameaça. Emma retirou um pequeno dispositivo do bolso.
Não era o estabilizador de nervos, mas algo que parecia uma simples pen USB. Tenho estado a gravar tudo. Não vídeo. Isso é demasiado óbvio. Metadados, padrões de comunicação, quem fala com quem, quando saem da base, atividade financeira invulgar. Ela ligou-o ao tablet de Morrison. Dados fluíram pelo ecrã. 5 nomes apareciam repetidamente em correlação com nós de comunicação inimigos conhecidos. Todos os 5 estão nesta base. Um deles vendeu a minha unidade. Os nomes surgiram no ecrã. Morrison arfou. Um deles era um sargento-chefe que ele conhecia há anos. É por isso que precisei de manter a cobertura, continuou Emma. Tenho estado a observá-los todos, à espera que façam contato com o seu controlador. Era suposto acontecer esta semana. Nova informação sugere que outra operação está a ser planeada. Outra unidade visada para a emboscada. Quem? Exigiu Matthews. SEAL Team 9 tem uma operação agendada para o próximo mês, mesma região onde a minha unidade foi atingida. Se não pararmos este traidor, mais operadores morrerão. O peso disto abateu-se sobre a sala. Isto não era drama de treino básico. Era vida ou morte para os guerreiros de elite da América. Madison, que tinha estado em silêncio desde a revelação, falou de repente. O sargento de manutenção, Davis, ele andava a fazer perguntas estranhas sobre os novos recrutas. Dizia que estava a fazer um inquérito de segurança. A atenção de Emma focou-se nela de imediato. Que tipo de perguntas? Sobre históricos, de onde as pessoas vinham, mas especificamente sobre alguém com serviço anterior ou família nas operações especiais. Quando? Ontem, logo depois de teres subido a corda. Emma trocou olhares com Matthews. Ele viu a técnica, reconheceu-a. Está a verificar se sou uma ameaça. Sem aviso, Emma moveu-se para a janela, espreitando cuidadosamente. A sua linguagem corporal mudou, predadora a sentir perigo. Precisamos de nos mexer agora. O que vês? Perguntou Matthews, aproximando-se da posição dela. 2 veículos que não estavam cá durante o PT da manhã. Sedã preto, matrícula governamental, mas sequência errada para veículos da base. Picape prateada. O padrão de lama sugere que veio da estrada de acesso leste. Esse portão devia estar trancado. Matthews agarrou no rádio. Segurança, aqui Matthews. Isolar a base. Ninguém entra nem sai. Senhor. O rádio crepitou. O sargento de manutenção Davis acabou de passar pelo portão leste há 5 minutos. Disse que tinha uma emergência familiar. Emma já estava a mover-se. Ele sabe que alguém o alertou. Virou-se para Rodrigues. Anunciou a evacuação do edifício em comunicações abertas. Ele ouviu. A sala explodiu em movimento. Matthews gritava ordens no rádio enquanto Morrison abria esquemas da base no tablet, mas Emma estava focada noutra coisa. Jake Sullivan estava a olhar para os 5 nomes no ecrã com uma expressão estranha. Cabo Sullivan, disse Emma baixinho. O que é? Davis. Ele estava lá na Síria, não com a tua unidade, mas geria comboios de abastecimento no nosso setor. Sabia sempre que rotas eram seguras, que rotas eram perigosas. Pensávamos que era só sorte. Os olhos de Emma gelaram. Mostra-me os registros dos comboios dele. Os dedos de Morrison voaram sobre o tablet, puxando registros históricos. O padrão surgiu rapidamente. Os comboios de Davis nunca foram atingidos. Nem uma vez em 3 destacamentos. Todos os outros sargentos de abastecimento tiveram pelo menos alguns sustos, mas Davis estava intocado. Ele não era sortudo, disse Emma. Ele estava protegido. Alimentava-os com informações e eles mantinham os seus comboios seguros em troca. Rodrigues bateu com o punho na mesa. Aquele filho da... Servi com ele durante 2 anos. É assim que os sleepers funcionam, respondeu Emma. Integram-se, ganham confiança, tornam-se parte do mobiliário até serem ativados.
Um alarme começou a soar por toda a base. O protocolo de isolamento estava em efeito, mas Emma sabia que já era tarde. Davis tinha 5 minutos de vantagem e conhecia cada estrada secundária, cada falha de segurança. Precisamos de veículos, comandou Matthews. Morrison, coordena com... Não, interrompeu Emma. Demasiado lento. Ele está a caminho do seu controlador. Esta é a nossa única hipótese de apanhar os dois. Ela olhou para o grupo reunido. Preciso de alguém que conheça o terreno, cada trilho de veados, cada atalho. Lance Morrison, que tinha estado em silêncio desde a revelação, falou de repente. Eu cresci aqui. O meu pai esteve destacado em Benning durante 15 anos. Conheço cada centímetro deste lugar e da área circundante. Emma estudou-o por um momento, depois assentiu. Tu conduzes. Eu vou também, disse Jake. E eu? Acrescentou Rodrigues, o maxilar firme com determinação. Emma balançou a cabeça. Demasiados. Eu e o Lance, só nós dois, pegada menor, movimento mais rápido. Matthews começou a protestar, mas Emma já estava a despir o equipamento de PT, revelando uma t-shirt de compressão por baixo. Ela retirou uma pistola oculta do coldre no tornozelo que nenhum deles tinha notado. Estava armada todo este tempo. Como? Conseguiste? Começou Derek. Privilégios de fantasma, disse Emma simplesmente. Lance, precisamos do teu veículo agora. Enquanto corriam para fora, Madison chamou-lhes. O que devemos fazer? Emma pausou na porta. Vejam os outros 4 nomes. Se algum deles tentar fugir, saberão que estão envolvidos também. A F-250 elevada de Lance era exatamente como Emma esperava dele. Excessivamente agressiva, desnecessariamente ruidosa, mas perfeita para o que precisavam. Ele acelerou em direção ao portão leste, enquanto Emma trabalhava no telemóvel com a mão esquerda, a direita ainda a tremer contra a perna. Como sabes para onde ele vai? Perguntou Lance, a tomar uma curva em velocidade perigosa. Análise de padrões. Davis tem feito entregas nos mesmos 3 locais há meses, sempre durante as suas emergências familiares. Ele não sabe que eu sei. Passaram pelo portão leste. Os guardas já estavam alertados para os deixarem passar. Os rastros da picape prateada eram frescos na orvalho da manhã, a dirigir-se para leste em direção a Chattahoochee National Forest. Ele tem talvez 3 minutos de vantagem sobre nós, disse Lance, a pressionar mais o caminhão. Emma puxou imagens de satélite no telemóvel. Há uma estrada de acesso a incêndios antiga a 4 milhas à frente. Ele vai virar para norte aí. Leva a uma estação de guardas abandonada. Como tens tanta certeza? Porque é aí que eu iria. Várias rotas de fuga isoladas, boas linhas de visão. Ela verificou a arma, simulando deficiências apesar do tremor. E por que tenho rastreado pings de torres de telemóvel desse local durante 2 semanas? Alguém tem usado o telefone via satélite aí. Só pessoas que usam satones na Geórgia são traficantes de droga ou agentes de inteligência. Lance olhou para ela, vendo não a recruta fraca que tinha ridicularizado, mas o predador que ela realmente era. Desculpa por tudo. A forma como te tratamos. Guarda isso, cortou Emma. Culpa depois. Agora, concentração. Eles entraram na estrada florestal a 70 milha-por-hora. O caminhão derrapava no cascalho. Lance lutava pelo controlo, conseguiu manter e continuou a acelerar. A floresta fechava-se à volta, sombras a dançar entre as árvores. Ali, apontou Emma. Rastros frescos de pneus desviavam para um caminho ainda mais pequeno, quase invisível através da vegetação. Lance não hesitou, virando o tivolante com força. Ramos arranharam a pintura do caminhão, um som que normalmente o faria estremecer, mas agora mal se deu conta. A estação de guardas apareceu através das árvores, um edifício degradado que já tinha visto melhores décadas. A picape prateada de Davis
Estava estacionada do lado de fora, motor ainda a funcionar. Mas havia outro veículo também. Um SUV preto com vidros fumados. O Handler, respirou Emma. Temos ambos. Esperar por reforços? Perguntou Lance, já sabendo a resposta. Não há tempo. Provavelmente estão a destruir provas agora. Emma verificou a arma mais uma vez. Não estão treinados para isto. Fiquem aqui. Chamem reforços. De maneira nenhuma, disse Lance, tirando uma Glock da caixa de luvas. Posso ser mas sou alguém que sabe disparar. Emma quase sorriu. Já estiveste num tiroteio real? Não? Então segue o meu exemplo e tenta não morrer. A tua morte criaria demasiado papelada. Saíram do veículo em silêncio, Emma movendo-se com aquela graça estranha, apesar da lesão. Lance tentou imitar o movimento dela, subitamente consciente de como os seus passos soavam no cascalho. Vozes vinham do interior da estação. Emma ergueu 2 dedos, 2 vozes, ambas masculinas, apontou para si própria, depois para a porta da frente, depois para Lance e a retaguarda. Ele assentiu, compreendendo. Emma contou nos dedos. 3, 2, 1. Ela bateu com força na porta da frente, arma levantada e a varrer o espaço. Ninguém se mexa! Davis estava numa mesa com outro homem. Traços do Médio Oriente, fato caro, incongruente no cenário rústico. Computadores portáteis e pilhas de dinheiro cobriam a mesa entre eles. Ambos os homens congelaram por um instante. Depois, tudo descambou. O Handler, porque era claramente isso que era, virou a mesa em direção a Emma, enquanto Davis tentava pegar numa arma. Emma desviou-se da mesa, rastreando o Handler, mas o tremor atrapalhou o primeiro disparo. Falhou, espalhando estilhaços da parede. Davis apontou a arma, balançando-a em direção a Emma. O tempo desacelerou. Ela conseguia ver o dedo dele a apertar o gatilho. Sabia que o seu tremor tornaria o segundo disparo pouco fiável a esta distância. Um tiro explodiu atrás de Davis. Ele cambaleou para a frente. O disparo saiu descontrolado e colapsou. Lance estava na porta traseira, a Glock a fumegar, o rosto pálido mas determinado. O Handler aproveitou a distração para se atirar para a janela. Emma rodou, ignorando o tremor, e colocou 2 balas no centro do peito. Ele ainda atravessou o vidro, mas caiu num monte lá fora sem se mexer. O silêncio após o tiroteio é sempre ensurdecedor. Emma manteve a arma apontada a Davis, enquanto Lance cobria o Handler através da janela partida, mas ambos os homens estavam caídos e quietos. Limpo, anunciou Emma depois de verificar o pulso dos 2 corpos. O Handler estava morto, mas Davis ainda respirava, mal. Ela ajoelhou-se ao lado dele, aplicando pressão na ferida. Sargento Davis, vai morrer, mas pode morrer com alguma honra. Diga-me quem mais está envolvido. Os olhos de Davis focaram-se nela com dificuldade, sangue a espumar nos lábios. Você. Você é 731. Pensei que estivessem todos mortos. Sou difícil de matar. Quem mais, Davis? Quantas unidades mais estão a avisar? Ele tossiu, espalhando sangue. Pensei que era patriota. Disseram que o complexo militar industrial precisava de ser. Quem disse? Pressionou Emma. Quem o recrutou? Mas os olhos de Davis já estavam vidrados. Quaisquer segredos que tivesse morreram com ele. Lance estava imóvel, ainda a apontar a Glock para a janela. Eu matei-o. Salvou-me a vida, corrigiu Emma, retirando suavemente a arma das mãos trêmulas dele. Ele teria disparado sobre mim. O meu tremor. Eu não teria conseguido fazer esse disparo a tempo. O som de veículos a aproximar-se encheu o ar. Os reforços finalmente chegavam. Emma fotografou rapidamente tudo o que estava na mesa antes que a cena fosse bloqueada. Registros financeiros, registros de comunicação, pacotes de alvos para operações futuras. O alcance da informação é enorme,
disse, lendo de um documento. Estavam a planear atacar mais 3 unidades de operações especiais no próximo ano. Acabamos de salvar muitas vidas. Matthews chegou com um destacamento de segurança completo, avaliando a cena com profissionalismo. Situação: 2 hostis abatidos, Davis e o Handler. Temos informação sobre uma rede maior. Emma entregou-lhe uma pen USB que tinha retirado do portátil. Isto precisa de ir imediatamente para a contra-inteligência. Trabalho excepcional, disse Matthews. Voltou-se para Lance. Tu também, Morrison. Isso exigiu coragem. Lance ainda estava pálido, ainda a processar. Só segui a liderança dela, senhor. Enquanto a cena era processada e as declarações recolhidas, Emma encontrou-se de lado, a observar o caos organizado. O tremor no braço direito parecia pior agora que a adrenalina estava a desaparecer. Rodrigues aproximou-se cautelosamente. Mitchell, quer dizer, operadora Mitchell. Devo-lhe um pedido de desculpa. A forma como a tratei... Fez o seu trabalho, respondeu Emma. Viu uma recruta fraca e reagiu em conformidade. Era isso que eu precisava que visse. Mas a falta de respeito ajudou a manter a minha cobertura, embora tenha permitido um pequeno sorriso. A sua bota nas minhas costas foi desnecessária. Vou lembrar-me disso na sua próxima avaliação física. Rodrigues engoliu em seco, sem saber se ela estava a brincar. A investigação posterior exigiu que o coronel Matthews processasse a violação de segurança usando software avançado de contra-inteligência, incluindo sistemas de reconhecimento facial, capazes de analisar microexpressões e arquivar imagens de segurança. A plataforma alimentada por IA, originalmente desenvolvida para os programas de rastreio em aeroportos do Homeland Security, tinha sido adaptada para uso militar para detectar padrões de engano e indicadores de estresse. Em poucas horas, o sistema processaria milhares de horas de gravações da base, procurando o momento em que alguém fez contato com agentes inimigos que destruíram a unidade de Emma. Ao cair da noite, Fort Benning estava em pleno modo de crise. A inteligência que Emma tinha recuperado revelou uma rede que abrangia 4 bases com 12 elementos comprometidos. As operações de neutralização foram rápidas e coordenadas, guiadas pela análise dela. Emma estava agora no gabinete do coronel Matthews, o braço numa tipóia médica adequada. Os médicos da base tinham ficado horrorizados com os danos nervosos que ela suportara sem tratamento. E agora? Perguntou Matthews. A tua cobertura foi comprometida. Todos sabem quem és. O meu trabalho aqui está feito, respondeu Emma. O 731 pode estar oficialmente morto, mas há outros fantasmas por aí, outras unidades que precisam de justiça. Podias ficar, treinar o nosso pessoal. Deus sabe que eles podiam aprender contigo. Emma abanou a cabeça. Isso não sou eu. Eu não sou professora. Sou caçadora. Uma batida na porta interrompeu-os. Matthews chamou Entrem, e os antagonistas da manhã entraram. Lance, Madison, Derek, Marcus, até Rodrigues, estavam de pé de forma constrangida, claramente desconfortáveis. Queríamos pedir desculpa, disse Madison, falando pelo grupo. A maneira como te tratamos foi imperdoável. Vocês não podiam saber, disse Emma simplesmente. Esse não é o ponto, interveio Lance. Julgamo-te pela aparência, troçamos de ti por mostrares fraqueza. Fomos tudo o que está errado com... Emma levantou a mão, interrompendo-o. Querem perdão? Está bem, estão perdoados. Mas não façam isso por mim. Façam-no pela próxima pessoa que não parece pertencer, porque haverá uma próxima pessoa e ela pode não ser um fantasma. Pode ser apenas alguém a tentar dar o seu melhor. O grupo absorveu isto em silêncio. Posso perguntar, disse Dererick hesitante, sobre a Síria? O que aconteceu realmente? Emma ficou calada por um longo momento. Querem uma história de guerra? Heróis e vilões? Batalhas claras? Abanou a cabeça.
A guerra não é assim. É lama e sangue, e amigos a morrer por razões que deixam de fazer sentido. É manter posição enquanto a eletricidade percorre o teu corpo, porque desistir significa que mais pessoas boas morrem. Olhou para cada um deles. Querem honrar o que aconteceu? Sejam melhores. Treinem mais. Cuidem uns dos outros. E nunca, jamais julguem um livro pela capa. Quando saíram, Jake Sullivan ficou para trás. Naquela noite na Síria, Torre 4, mantiveste essa posição durante 3 dias sem apoio. Tive apoio, corrigiu Emma. Tive o conhecimento de que 13 Marines contavam comigo. Esse foi todo o apoio que precisei. Jake tirou algo do bolso, o medalhão de São Cristóvão que ela mencionara. Isto manteve-me vivo naquela noite. O teu Overwatch manteve-me vivo. Quero que fiques com ele. Emma olhou para o medalhão por um longo momento. Depois abanou a cabeça. Dá-o a alguém que precise de proteção. Eu já estou morta, lembras-te? 3 dias depois, Emma Mitchell desapareceu de Fort Benning tão silenciosamente como chegara. O seu quarto no quartel estava vazio, a papelada arquivada, a identidade falsa apagada do sistema, mas o seu impacto permaneceu. Rodrigues implementou novos protocolos de treino, enfatizando o respeito por todos os recrutas, independentemente da aparência. Madison iniciou uma campanha anti-bullying que se espalhou pelas redes sociais militares. Derek começou a estudar trabalho de inteligência inspirado pelos métodos analíticos de Emma. Marcos voluntariou-se para treino de combate adicional, determinado a ser digno do uniforme. E Lance Morrison, que disparara o seu primeiro tiro em raiva para salvar uma vida. Começou o longo processo de compreender o que isso significava. A base nunca esqueceu a recruta silenciosa com o braço trêmulo, que se revelou ser a própria morte encarnada. Semanas passaram. A rede de inteligência que Emma expôs foi desmontada sistematicamente. Vidas foram salvas. Operações continuaram sem compromissos, mas de Emma Mitchell, ou qual fosse o seu verdadeiro nome, não havia sinal. 6 meses depois, Jake Sullivan recebeu um pacote, sem endereço de retorno, sem marcas postais. Dentro estava uma fotografia. 5 operadores em equipamento preto diante de um helicóptero na Síria. Os seus rostos estavam obscurecidos, mas um era mais pequeno que os outros, parado com uma quietude particular que ele reconheceu. No verso, em caligrafia precisa: os fantasmas não morrem, multiplicam-se. A Torre 4 envia cumprimentos. Ele mostrou-a a Rodrigues, que mantinha a filosofia de treino de Emma viva em cada turma. O sargento estudou-a cuidadosamente, notando detalhes. Olha, disse Rodrigues apontando para o fundo. Essas montanhas. Isso não é a Síria. Então onde? Jake parou. No canto da foto, mal visível, estava uma banca de jornais. Os jornais estavam numa língua que ele não reconhecia, mas a data era clara. 3 dias atrás. Ela está operacional outra vez, disse Rodrigues em voz baixa. Algures no leste da Europa, pelo aspecto. Queimaram a foto conforme o protocolo, mas a mensagem era clara. Emma Mitchell ainda estava lá fora, ainda a caçar, ainda a proteger aqueles que nunca saberiam o seu nome. Lance Morrison manteve a sua própria lembrança, uma pequena cicatriz na mão de fragmentos de vidro quando invadiram a estação de guardas. Ele olhava para ela às vezes durante o treino, lembrando-se da recruta trêmula que lhe mostrara o que era a força verdadeira. Madison Brooks, agora a dirigir grupos de apoio para recrutas femininas, contava na história de Emma aquelas que lutavam contra a discriminação. Não os detalhes classificados, mas as partes importantes. Que a força assume muitas formas, que o julgamento baseado na aparência é a fraqueza do juiz, não do julgado. Mas foi Helena Rodrigues, sem relação com o sargento, quem talvez compreendeu melhor. Ela tinha visto algo em Emma desde o início. Tinha tentado ajudar quando todos os outros zombavam. Agora trabalhava em inteligência,
tendo descoberto o seu talento para ver o que os outros não viam. 1 ano após a partida de Emma, Fort Benning recebeu um alerta invulgar. Tinha chegado um novo recruta, papelada perfeita, histórico limpo, limpo demais. Este recruta era mais velho, caminhava com uma ligeira claudicação, falava com um sotaque pesado. Rodrigues observava do seu gabinete enquanto o recruta se juntava à formação. Notava como os outros recrutas começavam o padrão familiar de troça ao estranho. Mas desta vez, Lance Morrison estava lá como instrutor. Madison Brooks observava do gabinete de apoio. Derek Chen, agora em formação de inteligência, tinha assinalado o ficheiro demasiado perfeito. Todos viam o que os outros não viam. A forma como o recruta catalogava as saídas, a distribuição de peso perfeita apesar da cocheira, os olhos que viam tudo enquanto pareciam não ver nada. Rodrigues pegou no telefone. Marcou um número que ia para uma caixa de correio de voz que não existia oficialmente. Pacote chegou a tratar com cuidado. Não esperava a resposta. Fantasmas não fazem chamadas sociais. Mas 3 dias depois, apareceu uma única mensagem no telemóvel pessoal dele, de um número desconhecido. Boa caçada. O novo recruta acabou por ser exatamente o que parecia. Um oficial estrangeiro em treino cruzado com as forças do Zewara. Sem fantasma, sem identidade secreta. Mas o fato de terem verificado, de terem aprendido a olhar para além da superfície, de terem protegido alguém que podia ter sido vulnerável, essa era a verdadeira herança de Emma. O treino em Fort Benning evoluiu. O que tinha sido um lugar onde a conformidade era imposta através da troça, tornou-se algo mais subtil. A força passou a ser reconhecida em todas as suas formas. O silêncio já não era confundido com fraqueza. Mãos trêmulas já não eram motivo de troça. Podiam ser as mãos que tinham mantido uma posição durante 72 horas para salvar vidas. 5 anos passaram. A guerra global ao terror evoluiu, mudou, apresentou novos desafios. Unidades que deveriam ter sido emboscadas não foram. Operações que deveriam ter falhado tiveram sucesso. Alguém estava a caçar os caçadores, a proteger os protetores. Ocasionalmente, relatórios surgiam em briefings classificados. Um disparo impossível de uma distância impossível que salvava uma patrulha. Inteligência que chegava no momento certo para evitar uma catástrofe. Sempre em lugares onde alguém com danos nervosos não deveria ser capaz de operar. Sempre assinado com a mesma nota críptica. 731. O coronel Matthews, agora promovido a general, mantinha um dossiê que não existia oficialmente. Nele estavam relatórios, avistamentos, fragmentos de inteligência que sugeriam que Emma Mitchell, ou alguém muito parecido com ela, ainda estava operacional. O tremor não a tinha parado. A idade não a tinha abrandado. Ela tornara-se aquilo que sempre fora. Uma história de fantasma que salvava vidas. Mas a verdadeira transformação estava em Fort Benning e em bases como essa. A cultura de troça automática a qualquer um que parecesse diferente ou fraco tinha mudado. Não eliminada, a cultura militar muda lentamente, mas desafiada. Todos os instrutores tinham ouvido a história da recruta trêmula, que se revelou ser a própria morte. Todos os recrutas sabiam que a pessoa ao lado podia ser mais do que parecia. Rodrigues, agora mestre-sargento, fez disso parte do seu discurso de boas-vindas a cada nova turma. Vocês serão tentados a julgar-se uns aos outros pela aparência, pela fraqueza percebida, por quem não se encaixa na vossa ideia de guerreiro. Lembrem-se de que a maior guerreira que conheci parecia a filha perdida de alguém e não conseguia manter o braço firme. Lembrem-se de que a força nem sempre é visível. Lembrem-se de que a pessoa que trouxeram hoje pode ser aquela que vos salva a vida amanhã. E às vezes, tarde da noite, quando a base estava silenciosa, ele pensava naquela manhã em que tinha posto a bota nas costas de uma lenda e exigido flexões. A vergonha disso nunca o deixou completamente, mas também não a lição.
Na gaveta da sua secretária guardava um e-mail impresso que tinha chegado anos antes de um endereço que não levava a lado nenhum. Tu aprendeste? Isso importa mais do que o erro. Continua a ensinar. Ele nunca soube como ela tinha obtido o seu e-mail pessoal. Privilégios de fantasma, supôs. A guerra ao terror continuava. Nomes e rostos mudavam, mas a missão permanecia. E algures lá fora, uma mulher com uma mão trêmula e uma pontaria firme continuava a sua caça. Não por glória ou reconhecimento. Fantasmas não precisam dessas coisas. Mas pelos operadores que nunca saberiam que tinham sido salvos. Pelas famílias que nunca teriam de dobrar uma bandeira. Pela justiça que só vem de prevenir a injustiça. O tremor na sua mão tinha piorado ao longo dos anos. Os danos nervosos progrediam como os médicos tinham avisado. Mas Emma Mitchell aprendera algo na Síria que nenhum manual médico podia ensinar. As limitações do corpo são apenas sugestões se a vontade for suficientemente forte. Ela adaptara-se, evoluíra, transformara a sua fraqueza num tipo diferente de força. As novas tecnologias ajudaram. Órteses de estabilização anos à frente da ciência médica pública. Medicamentos que podiam estabilizar a sua mão em momentos críticos. Mas, acima de tudo, era a experiência. Memória muscular tão profunda que transcendia os danos nervosos. Ela aprendeu a disparar entre tremores, a sincronizar a respiração com os movimentos, a tornar a sua deficiência parte da técnica. Os jovens fantasmas com quem por vezes trabalhava, porque a unidade 731 nunca tinha morrido realmente, apenas se transformou. Observavam com admiração enquanto ela realizava disparos impossíveis com uma mão que tremia como folhas de outono. Perguntavam como, e ela dava sempre a mesma resposta. A necessidade é a mãe da adaptação. Mas o seu verdadeiro legado não estava nas operações que nunca chegaram às notícias ou nas vidas salvas evitando emboscadas. Estava na mudança de cultura em locais como Fort Benning, onde a diferença já não era automaticamente fraqueza, onde o silêncio já não era confundido com incapacidade, onde o julgamento só se fazia depois da ação. Lance Morrison, agora capitão das Forças Especiais, levou essas lições adiante. Tornou-se conhecido por montar equipas não convencionais, por ver potencial onde outros viam problemas. O seu processo de seleção confundia o pensamento militar convencional. Ele escolheu o soldado com gaguez, que notava detalhes que outros ignoravam. O que cocheava, mas desenvolveu equilíbrio sobrenatural para compensar. O silencioso que todos negligenciavam, mas que tinha uma mente como um computador. Chamavam-lhes os desajustados de Morrison. E tinham a maior taxa de sucesso nas missões da sua unidade. Quando perguntado sobre os critérios de seleção, Lance contava uma história sobre uma recruta trêmula e uma escalada de corda, sobre julgamento e redenção, sobre aprender a ver força em lugares inesperados. Nunca mencionava a estação Ranger ou o disparo que salvou um fantasma. Algumas histórias eram para consumo público, outras gravadas na memória privada. Madison Brooks subiu na hierarquia da psicologia militar, especializando-se em identificar e nutrir talento negligenciado. A sua tese de doutoramento sobre a fraqueza percebida como vantagem estratégica em operações militares tornou-se leitura obrigatória na escola de guerra. Nela, nunca nomeou Emma Mitchell, mas quem conhecia a história reconhecia a inspiração. Helena Rodrigues alcançou a sua própria forma de fantasma, trabalhando em inteligência tão classificada que a família pensava que tinha um emprego de secretária na logística. Aprendera com Emma que os melhores operadores eram aqueles que ninguém suspeitava, e construiu a sua carreira sendo subestimada. A sua estrutura pequena e rosto jovem faziam-na ser ignorada nas reuniões, até apresentar inteligência que salvava operações. Aprendera a sorrir perante a rejeição, sabendo que isso era a sua própria armadura. Marcus Webb, aquele que agarrara o braço de Emma e desencadeou a revelação, talvez tivesse percorrido o caminho mais longo. O momento assombrava-o, não pela neutralização,
mas pela percepção de quão mal tinha julgado alguém. Tornou-se paramédico de combate, dedicado a salvar vidas em vez de julgar. No seu kit, carregava estabilizadores nervosos e medicamentos para reduzir tremores, apenas por precaução. Nunca conhecera outro 731, mas se conhecesse, estaria pronto. Derek Chen canalizou a sua vergonha em propósito. O vídeo que tentou apagar tornou-se o seu lembrete. Mantinha um screenshot da tatuagem de Emma como fundo do telemóvel, não como glória ou troféu, mas como aviso contra suposições. Trabalha agora na segurança da base, treinado para detectar tanto ameaças como recursos ocultos. Os seus relatórios incluem sempre uma secção sobre padrões de comportamento anômalos, que merecem investigação mais profunda, em vez de descarte. E o sargento instrutor Rodrigues, reformado após 25 anos, no seu último discurso à última turma, carregava o peso de uma sabedoria dura. Uma vez pus a minha bota nas costas de alguém que podia ter me matado com o dedo mínimo. Ela deixou-me porque a missão exigia. Ensinou-me que a verdadeira força é saber quando não a usar, e a verdadeira liderança é aprender com os fracassos. Não sejam a pessoa que eu fui naquela manhã. Sejam a pessoa que ela me mostrou que eu podia ser. Ele regressou ao Texas, onde geria um programa para veteranos a transitar para a vida civil. Na sua secretária estava uma foto daquela manhã. Alguém captou o momento pouco antes de tudo mudar, quando Emma ainda era apenas a princesa e todos ainda eram ignorantes. Guardou-a como lembrete de que todos merecem respeito, até que as suas ações provem o contrário. E mesmo assim, podia haver mais na história. Anos depois, chegou um pacote à sua casa, sem endereço de retorno, carimbado de algum lugar do leste da Europa. Dentro estava uma Challenge Coin diferente de todas que ele já tinha visto. Metal negro com uma serpente de 7 voltas enrolada num crânio. No verso, coordenadas e uma data. Ele verificou. Síria, 23 de dezembro de 2019, Torre 4. A nota era simples. Para a lição aprendida, Fantasma 1. Ele sabia que nunca haveria de novo. Fantasmas não fazem reuniões. Mas algures no mundo, Emma Mitchell continuava a sua missão. O tremor na sua mão estava pior agora. Ele ouvira através de canais que não existiam oficialmente. Mas ela tinha se adaptado, evoluído, superado. Porque é isso que os fantasmas fazem. Eles encontram um caminho. E em Fort Benning, todas as manhãs às 05h30, um novo grupo de recrutas formava para o PT. Entre eles haveria os que não encaixavam. Pequenos demais, velhos demais, diferentes demais, qualquer coisa demais. Os instrutores vigiariam todos, mas especialmente esses, porque tinham aprendido através da dor, da vergonha e da redenção que a pessoa mais perigosa na formação podia ser aquela que parecia não pertencer. O substituto de Rodrigues, um sargento jovem e astuto que tinha estudado sob a sua tutela, por vezes contava a história nas noites calmas. Não as partes classificadas, mas as importantes sobre julgamento e crescimento, sobre força em formas inesperadas, sobre a recruta de mão trêmula que mudou tudo. Ela realmente derrubou 12 combatentes inimigos com danos nervosos? Perguntou uma vez um instrutor novo. O número não importa, respondeu o sargento. O que importa é que ela podia ter destruído todos os que a ridicularizaram e escolheu ensinar em vez disso. Podia ter se revelado imediatamente e escolher a missão em vez do orgulho. Podia ter procurado vingança e escolheu justiça. Essa é a lição. Mas o verdadeiro final da história de Emma Mitchell não estava no passado nem no presente. Estava no futuro que ela ajudara a criar. Cada recruta negligenciado que recebeu uma oportunidade. Cada instrutor que aprendeu a ver para além da fraqueza aparente. Cada operação salva por inteligência vinda de alguém que não parecia ser a pessoa indicada. Essa era a continuação da sua história. Fantasmas não morrem, multiplicam-se. E algures, num lugar que oficialmente não existia, uma mulher de cabelo castanho já com fios de cinza,
Sentava-se agora numa secretária coberta de relatórios de inteligência. A mão direita tremia enquanto assinalava locais num mapa, mas a esquerda estava firme enquanto ela digitava recomendações que iam salvar vidas. À sua volta, uma nova geração de fantasmas preparava-se para missões. Um deles, jovem e ansioso, reparou na sua mão. "Dói?" perguntou. Emma olhou para o tremor que definira a última década da sua vida, todos os dias. "Por quê?" respondeu ele. "Porque a dor é apenas informação. A limitação é apenas um problema a resolver. E alguém precisa de manter a escuridão à distância." Olhou para o jovem operador. "Lembra-te disto quando chegar a tua vez. Toda a gente parte eventualmente. O que importa é o que fazes com os pedaços." Quando a noite caiu sobre o canto do mundo, que naquele momento era o seu lar, Emma Mitchell permitiu-se um momento de reflexão. Da Síria a Fort Benning, e a umas 100 missões depois, o tremor tinha sido a sua companhia constante. Custara-lhes a carreira, a identidade, a vida normal. Mas também lhe dera propósito, ensinar-a a adaptar-se, tornar-a mais perigosa do que alguma vez fora inteira. O amanhã traria novos desafios. A rede de ameaças não dormia, não deixava de evoluir. Mas ela também não. Nem os fantasmas que treinara, nem a cultura que ajudara a mudar em locais como Fort Benning. O tremor pioraria. A idade atrasaria-a. Um dia, até os fantasmas teriam de descansar. Mas não hoje. Não enquanto ainda houvesse operadores no terreno que precisassem de proteção. Ainda traidores para caçar, ainda vidas para salvar nas sombras. Ela fechou o ficheiro de inteligência e alcançou o seguinte. Do outro lado da janela, o amanhecer rompia sobre montanhas que oficialmente não existiam. Num país onde nunca estivera, numa missão que nunca aconteceu. Picos envoltos em nevoeiro, as cristas cortando as nuvens como os ossos de gigantes antigos. Algures nessas montanhas, uma nova ameaça reunia-se. E noutro lugar, operadores americanos dependiam de inteligência que nunca saberiam provir de um fantasma com uma mão trêmula. O seu espaço de trabalho era espartano. Uma secretária metálica, computadores encriptados, mapas cobrindo todas as paredes, nenhum objeto pessoal excepto uma coisa, uma pequena fotografia enfiada no canto de um monitor. 5 fantasmas na Síria, antes do mundo descambar. Ela era a única que restara agora, a carregar a missão deles com mãos que tremiam, mas nunca falhavam. A mão tremeu enquanto abria o ficheiro, mas a sua resolução era firme como pedra. O tremor tornara-se pior nas horas pré-amanhecer, quando o cansaço lhe puxava pelos ossos e os velhos danos nervosos cantavam a sua canção familiar. Aprendera a trabalhar com isso, a cronometrar as teclas entre espasmos, a segurar a chávena de café com ambas as mãos, a tornar a sua deficiência invisível a quem não olhasse de perto. E na sua área de trabalho, ninguém supunha que alguém olhasse sequer. "Fantasmas não morrem", murmurou para a sala vazia, começando a análise da próxima ameaça. "Eles apenas desaparecem até serem precisos outra vez." As palavras tornaram-se um mantra, uma promessa aos 4 que não saíram da Síria, aos incontáveis operadores que ela salvara de emboscadas, aos instrutores de Fort Benning que agora procuravam força em locais inesperados. Cada tremor era a lembrança do preço pago. Cada missão bem-sucedida, uma pequena vitória contra a escuridão que nunca deixava de pressionar. E algures em campos de treino, bases avançadas e locais classificados pelo mundo fora, o legado dela vivia. Não em monumentos ou medalhas, fantasmas não precisam disso, mas nas mentes mudadas, nas suposições postas em causa. Nas vidas salvas por pessoas que aprenderam a ver força onde outros só viam fraqueza. No recruta com gaguez, que se tornou especialista linguístico. No soldado com a coxa que desenvolveu a melhor mente tática da sua geração. Em cada momento em que alguém escolheu olhar mais fundo em vez de julgar mais depressa, o tremor continuou. A missão também.
Sempre continuaria até o último fantasma desaparecer com a aurora. O seu trabalho finalmente terminado. Mas esse dia não era hoje.